Hoje, no sofá com a Ana, Thaís Morer, fisioterapeuta, e ela gosta de cuidar de pessoas. Ela vai falar sobre quais são esses cuidados da saúde integrativa com nós. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Conte um pouquinho mais sobre você e vamos bater esse papo aí sobre a fisioterapia, sobre a sua trajetória. Então, como a Ana já falou, eu sou fisioterapeuta, sou do Paraná, me formei em 2004, então são 22 anos de fisioterapia. Nesses 22 anos, passei por diversas áreas, diversas especialidades, e isso foi agregando, né? Uhum. Então, eu falo que eu gosto de cuidar de pessoas, porque realmente, assim, todos os caminhos que eu fui tomando, eles me levaram a tratamentos que eu posso olhar para o todo, e não só para uma parte. Mas eu falo que isso veio muito aflorado quando eu realmente precisei. E depois a gente vai contar, vai contar, isso né? também, né? Então, são todo esse tempo na formação e como você não é de Chapecó, há quanto tempo você veio para cá e acolheu essa cidade para ser teu campo de trabalho? Ou não foi pelo campo de trabalho que você chegou até Não, Chapecó? eu vim em 2011, porque o meu marido começou a trabalhar aqui na Bondil na época. Ele é engenheiro de segurança e veio para cá. E aí eu já tinha um consultório em Cascavel, que era onde eu morava, já há 8 anos. E aí eu vim para Chapecó começar tudo de novo. E naquela época não tinha Instagram, não tinha essa parte, né? Que hoje você vai para qualquer lugar e as pessoas já te conhecem, né? Mas na época não. Na época eu cheguei e comecei do zero, tudo de novo. Construindo tudo que tu já tinha estruturado lá no Paraná. Que bacana. E a fisioterapia, você ficou na fisioterapia se expandindo somente na área da reabilitação, foi para a saúde, você foi escolhendo áreas afins que você achava que estavam ali te buscando que tocavam mais, né? Na verdade, assim, eu falo que às vezes tem um preconceito, sabe? Quando falo em fisioterapia, as pessoas pensam assim, reabilitação, exercício, e a fisioterapia é muito mais ampla que isso. Hoje, nós trabalhamos com injetáveis, que antigamente não se trabalhava, né? A gente trabalha reabilitando o corpo, sim, com exercício, mas de uma forma muito mais ampla. Eu fui indo para uma área mais integrativa, que eu falo, porque olhando para esse todo, né, para toda a pessoa, mas assim também, cada vez mais me especializando em tratamento de dor crônica. E aí, dentro desse nicho que é a dor, eu fui fazendo cursos e me especializando em como aliviar a dor, e com isso eu vou tratar. Além de tratar dor, eu melhoro a qualidade de vida, eu melhoro a pessoa em si. Então, eu sempre costumo dizer assim que eu não trato doenças, eu melhoro a qualidade de vida dessa pessoa para ela passar por uma doença ou passar pela vida de uma forma mais leve, né? Então, isso não é só olhar para uma parte. É para um todo. Porque, na realidade, a saúde, enfim, ela tem vários, né, ramos. É que a gente tem visto agora cada vez mais, nós estamos acostumados a ver assim, ó, existe o médico do rim, o médico do coração, o médico do pulmão, e o que acontece? Você não é uma parte. Não tem como eu olhar só para o seu coração, mas se eu não olhar para outras partes também. Claro que cada um vai tratar a sua parte, porque tem a sua especificidade, tem a sua particularidade. Mas se eu só olhar para aquilo, eu vou dar um exemplo bem simples, que é mais fácil de entender. O paciente tem diabetes, certo? O que ele vai no médico e o que o médico vai fazer? Vai te dar remédio. Mas se não olhar para a alimentação desse paciente, adianta você tomar remédio para diabetes e continuar comendo pão, bolo, massa, açúcar o tempo inteiro? Então você consegue entender que assim, ó, imagina que o nosso corpo é um aquário, tá? Eu vou lá e eu olho para esse aquário, ele tá sujo, ele tá feio, ele tá todo descuidado, e esse peixinho, eu sou esse peixinho lá dentro. Alguém vem e tira esse peixinho e cuida desse peixinho. Então eu vou lá e cuidei desse peixinho. Esse peixinho vai ficar bem. Ele vai ficar saudável, ele vai ficar feliz de novo, ele vai ficar forte e tal. Ele vai melhorar a imunidade dele, tudo certo. Mas daí eu vou lá e devolvo esse peixinho para a mesma água suja. Tem lógica? Não tem lógica, entende? Então isso é o nosso terreno biológico, é exatamente isso. Eu vou lá e tenho que melhorar esse terreno biológico. E como que eu melhoro isso? Porque ninguém adoece de um fator só. A gente adoece de vários fatores. Uma doença, ela é multifatorial. O que é isso? Eu preciso olhar para o sono, eu preciso olhar para a hidratação, eu preciso olhar para o estilo de vida, para a alimentação, eu preciso olhar para a doença.
Então, assim, eu vou olhar para várias coisas para poder chegar naquilo. Então, não adianta eu tratar esse peixinho, tratar o nosso, tratar alguma coisa específica, se eu devolver para aquele mesmo lugar. Para eu continuar os mesmos hábitos, para eu continuar fazendo a mesma coisa. Então, tu acaba seguindo um protocolo quando a pessoa te procura no teu consultório para seguir. Tem exames de sangue, o que você costuma pedir para você fazer essa leitura e chegar nesse teu protocolo de cuidados? Geralmente assim, ó, paciente que vem para cuidar da saúde, geralmente ele vem com exames de sangue, ele quer saber, daí eu vejo a dosagem das vitaminas, dos principais micronutrientes, de como tá esse paciente num todo, tá? Como que esses exames se apresentam. E dentro desses exames e dentro dessa anamnese, aí eu converso sobre o estilo de vida, sobre alimentação, sobre o sono, sobre tudo isso, e dentro disso tudo, a gente começa a mexer com algumas coisas. Eu vou dar olha só o que aconteceu com um paciente. A gente fala assim, pacientes mais jovens hoje já têm uma consciência um pouco mais, né? A gente escuta regrada. O tempo inteiro. Não é nem regrada, mas a gente escuta mais. Agora você pega um paciente de 70 anos. Certo. Ele vem lá de trás, ele é acostumado a comer aquilo que ele comia, ele tem outros hábitos, né? E esses dias eu atendi um senhor que ele tem erisipela, que é uma condição inflamatória nas pernas, uma doença autoimune, que inflama, né, as pernas. E ele veio com uma ferida, e eu trato com ozonioterapia também, a ozonioterapia tanto para dor, trato também essa coisa de cicatrizar, né? E eu falei, 74 anos, um senhor que tá a vida inteira tratando isso, e daí eu sentei e pensei, eu preciso falar para ele isso, mesmo que eu vá falar, e não vai adiantar nada, porque ele tem hábitos enraizados de uma vida inteira, né? E aí eu falei, mas eu fiquei 1 hora com ele falando, olha, eu fiz uma lista, o senhor pode comer isso, não pode comer isso. Porque senão eu não vou conseguir cicatrizar a sua ferida, entendeu? Porque assim, ó, já tinha uma condição, isso serve para pacientes diabéticos também, que vem com ferida, né? É com uma inflamação e a alimentação. É a história do peixinho no aquário, entende? Eu vou tratar o peixinho, que é a ferida, mas o aquário, que é tudo aquilo ali. Eu sei que nós ficamos 1 hora, assim, eu, o filho dele e ele, e falei, ó, isso que o senhor pode, isso que o senhor não pode. Pensei, bom, se ele absorver isso aqui, já vai me ajudar, né? Tudo bem. Pra minha surpresa, na outra semana, ele chegou 9 quilos mais magro. Mas não é que ele perdeu 9 quilos. Ele tirou... Olha, ele tomava 3 colheres de sopa de açúcar no café. Ele passou pra 1. É bastante, ainda que a gente não adoça café. Mas... Você entende? Ele tirou o pão, ele tirou coisas. O que eu falei pra ele que não podia comer, ele não comeu naquela semana. E olha a diferença. E daí ele veio feliz, porque tinha uma ferida que tava 1 ano ali, vazando, sabe, já não tava mais naquela condição, já tava melhor. Então ele viu, então assim, às vezes a gente pensa, né, se absorver um pouquinho, já muda. Então, se eu falar sobre isso e você começar a tomar mais água, já melhora, entendeu? 20% desses 5. Né? Se você começar a dormir melhor, já melhora mais um pouco. Se você começar a tirar um pouquinho do açúcar, um pouquinho disso e colocar coisas mais saudáveis, né? Já melhora. Então, assim, a gente vai de pouquinho em pouquinho, porque se a gente pensar assim, ó, a vida não é feita de 100%. Não. A gente pode viver 80% se cuidando, para os 20% que a gente vai descuidar, quando a gente vai desfilar lá, que a gente toma um espumante, come uma coisa, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Que a gente sai da nossa rotina, nesses 20% tá tudo bem. O nosso corpo dá conta, porque durante o resto dos 80% eu tô me cuidando. Eu tô cuidando, eu tô olhando pra minha saúde, eu tô olhando pra minha alimentação, eu tô fazendo isso. Então, para aqueles 20% que a gente vai sair, porque a gente tá vivendo. Exato. Nós estamos vivendo. Então, precisa, e aí né? Tudo bem, entendeu? Porque isso não vai fazer mal, porque o meu corpo tá saudável, ele vai dar conta. Perfeito. Tu faz ozonioterapia. Quais são os outros protocolos? Eu faço ozonioterapia, acupuntura, osteopatia e hoje eu trabalho com tratamentos injetáveis, tanto para dor crônica, como para suplementação de micronutrientes, vitaminas, minerais. Vitaminas. Aí você vai lá, fica quietinha, recebe o injetável por quanto tempo? Quais são esses injetáveis que você tem? Como que você começa? Então, assim, a primeira coisa é entender o básico. Se você não toma... Porque hoje em dia não se tem mais uma alimentação tão rica em nutrientes, a gente come muito industrializado, a gente come muito rápido. Então, assim, falta muita coisa. Falta muitos micronutrientes. Então, as pessoas conhecem muito quando falam em B12, né? B12. Eu tô cansada, porque tá faltando da B12. Mas nem sempre é só B12, a B12 é uma delas, né? Vitamina D é fundamental. A vitamina D hoje, ela tá presente assim, ó, no nosso corpo para
muita coisa. Então, quando eu falo em micronutrientes, a principal preocupação é o básico. Eu preciso olhar primeiro para o básico, porque se eu não primeiro limpar o terreno, não adianta pôr o peixinho lá dentro. Então, não adianta eu começar lá, vamos pensar, dá uma coenzima Q10 que é para aumentar a energia. Mas se a B12 está lá embaixo, o complexo B está baixo, entende? Então, a gente começa fazendo exames. Então, um exame de sangue, que eu peço todos os micronutrientes que eu preciso olhar, começa por ali. Olhando esse hemograma, olhando esses exames de sangue, a gente começa a ter uma noção. Aí, montamos um protocolo e aí o paciente vai fazendo. Que aí pode ir para os injetáveis, pode ir para a ozonoterapia, pode ir para a acupuntura. Para até tratamento oral também, de vitaminas. Porque o que acontece? Eu preciso ter os seus exames na mão, porque eu não posso deduzir que esteja faltando. Eu tenho que saber com certeza. E aí, nisso, eu consigo te dizer exatamente, olha, você precisa começar com isso por tantos meses, depois a gente pode espaçar. Porque assim, depois que a gente começa a fazer tratamento injetável de suplementação, você nunca mais quer tomar nada. Porque tomar aquele monte de coisa é cansativo, esquece. E depois que você já tá... tempo você precisa fazer o injetável para manter? Porque a cápsula é diária. E se você for pensar assim, de quanto em quanto tempo você abastece seu carro ou faz manutenção dele? O nosso corpo é igualzinho, tá? Eu preciso manter um mínimo, no caso, na medicina integrativa, o mínimo ele é mais alto, tá? Um exemplo é, por exemplo, a vitamina D. Se você vai lá e pega seu exame de vitamina D, se você olhar lá, ele vai estar lá, assim, suficiente acima de 20. Na medicina integrativa, olhando para a saúde, não para a doença, uma pessoa que não tenha nenhuma doença crônica, que não teve câncer, que não tem doença autoimune, uma pessoa normal, ela tem que estar pelo menos com uma vitamina D em 50 a 60, tá? Um paciente que teve câncer, acima de 70. Um paciente com uma doença autoimune, acima de 70. Quando é que você consegue uma vitamina D de 70 sem suplementar? Não consegue. E assim, eu já vi pacientes, por exemplo, que fazem corrida, caminhada, que tem assim uma vida super ativa, que você fala, com certeza a vitamina D dela tá lá em cima. E faz o exame e tá em 20. Entende? Então não é só olhar, tem que fazer. E aí, baseado nessa quantidade que está seus micronutrientes, a gente consegue dizer, olha, agora eu preciso repor com mais frequência, até estabilizar, e depois eu posso espaçar 3 meses, 4 meses, entendeu? Perfeito. Aí, eu então, acho que é algo que a população está buscando muito, né? Tá cada vez mais assim, as pessoas querem ficar bem, né? Bem-estar. É isso aí. Querem ficar bem e não querem ter tanto trabalho, né? Tá. Agora me conta um pouquinho de Thaís, mãe, empreendedora, mulher, tua trajetória. Eu sei que tem um projeto muito bonito, que ele surgiu, né, a partir de uma história que te fez olhar muito mais para você. Então, me conta um pouquinho disso tudo, desse processo. Fala pra gente. Em 2019, então eu tenho 2 filhos, né? Eu sou casada com o Leandro, nós temos 2 meninos, o Gustavo, de 13, e o Guilherme, de 8. E em 2019, quando o Guizinho ainda tinha 2 aninhos e o Gustavo 7, eu tive um câncer de mama, né? Então, a gente sempre pensa assim, né? Sempre vai acontecer com o vizinho, nunca com a gente. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito saudável, nunca tive nem dor de cabeça. Não era nem só todos os cuidados, mas assim, nunca tive. Se você me pergunta assim, você tinha dor de cabeça? Não, nunca tive nem dor de cabeça. Muito ativa. Muito ativa, sempre trabalhei muito, sempre fui muito ativa, sempre, né? Então, você não tem tempo para olhar muito para você, entendeu? Porque você tem que funcionar. E eu sou ariana, né? Então, assim, do meu funcionamento funcionar de verdade, né? E, de repente, no meio de tudo isso, eu descubro um nódulo na mama esquerda e, né, câncer. E aí, foi uma reviravolta, tive que fazer cirurgia, fiz 16 químio, fiz 30 rádio, foi 1 ano de tratamento. Bem intenso, fiquei careca, foi tudo como todo mundo que passa por isso, né? Mas eu falo que assim, de tudo isso sobrou algo muito bom, assim, que nunca é bom ficar doente. Mas quando você tem que parar, você se obriga a olhar para coisas que você não olharia, né? E a partir desse momento, quando eu comecei a olhar para isso, eu não só melhorei a minha vida como pessoa, mas eu melhorei a vida da minha família e dos meus pacientes. Porque a gente tem essa mania de olhar, né, de ser aquela coisa assim mais superficial, corrida na vida, né, tá tudo bem, então vamos lá. E hoje eu vejo que não, assim, tá tudo bem, mas pode estar sempre melhor.
Então, se você tá bem, porque você acostuma com aquilo que você tá? Correto. E um exemplo bem simples, assim, eu vou falar de mim. Eu nunca pude comer pão. Pão era uma coisa que me fazia mal. E eu comia pão, aqueles pão caseiro da mãe, sabe? Que todo mundo adora, né? Eu comia pão, ficava estufada, ficava ruim. Eu pensava assim, acho que é o fermento, né? A vida inteira. E aí eu comecei a ver, depois de tudo isso, comecei a diminuir a farinha, comecei a ver que era o glúten. O glúten me faz mal. Quando eu como alguma coisa com farinha de trigo normal, com glúten, eu passo mal. Mas a gente acostuma. Então, por que eu comia outras coisas e achava que estava tudo bem? Porque eu acostumava com aquilo. Uma sensação. O mal-estar era um natural. Uhum. Então, isso, os pacientes também falam assim, mas antes eu comia e tudo bem, agora eu parei, quando eu como eu passo mal. Não é. Você comeu e se sentia mal, mas era normal. Hoje você entendeu o quanto que é sentir bem. Isso é para tudo, não é só para alimentação. Isso é para depois que você começa a fazer atividade física. Isso é para quando você começa a resolver a tomar mais água, a dormir melhor. Eu a vida inteira dormia pouco. Eu sou uma pessoa de dormir pouco, mas hoje eu entendo que eu preciso dormir cedo. Então, 9, 9h30 eu já tô na cama. Mas 5, 5h30 eu tô acordada. E tá tudo bem. É o meu ritmo de sono, entende? Mas o que acontecia? Antes eu dormia muito tarde e acordava muito cedo, porque dormir era perda de tempo. Eu precisava estar Eu preciso funcionar. E hoje a gente sabe que dormir não é perda de tempo, dormir é saúde. E hoje a população está dormindo menos. Menos, sim. Mas a gente tá cada vez mais batendo nessa tecla de dormir. E na medicina chinesa, que é uma das especialidades minhas da acupuntura, né? O ideal é o quê? Realmente você estar deitado entre 9 e no mínimo 3 da manhã. Porque tem hormônios e tem ciclos do nosso corpo que só funcionam à noite. Então, por isso que muitas pessoas que trabalham à noite têm doenças específicas, problemas específicos de saúde, porque não conseguem produzir certos nutrientes e certos hormônios que precisavam ser naquela posição e naquele horário, né? E aí, baseado nisso, depois de toda essa loucura do câncer, eu comecei a entender que, assim, pessoas são pessoas e não doentes. E isso foi uma coisa que doeu muito em mim durante o meu tratamento. Eu era olhada só como um câncer de mama, e eu não era só um câncer. Eu continuava sendo mãe, eu continuava sendo... Tu tinha uma vida toda correndo além disso. Eu não tinha como parar e só chorar por um câncer. Eu tinha que continuar vivendo. E foi nessa angústia que eu comecei a procurar todos os tratamentos que hoje eu faço com os meus pacientes. Porque eu precisava estar bem para continuar vivendo. Então, foi aonde eu comecei a usar toda a suplementação, quando eu comecei a olhar para coisas que eu nunca olharia antes. Por quê? Porque eu precisava estar bem para passar por aquilo e continuar sendo a mãe em casa, sendo profissional, né? Eu sou profissional autônoma, então, assim, é difícil você não parar tudo na vida, entende? Então, depois disso tudo, tu trouxe muito mais benefícios para a tua clínica, para os seus atendimentos, para a tua vida. Com certeza. Para você. Com certeza. E a gente só percebe isso quando realmente digamos assim, a água bate na bunda, né? É isso aí. E eu sempre digo assim para meus pacientes, o que você vai passar, só você vai passar. Mas você pode escolher como passar. Você pode escolher só vendo o que é ruim. Mas você pode escolher também vendo coisas boas no que tá ruim. Entende? E aí, quando eu terminei o tratamento, eu entendi que, assim, eu precisava fazer um pouco mais com isso. Eu queria levar essa informação toda para as pessoas que estavam em tratamento. E aí, eu montei um projeto que chama Somos Todos Girassóis. Somos Todos Girassóis. Por que girassóis? Porque eu falo que durante o meu tratamento, eu sempre tive muitos girassóis ao meu redor. Porque numa plantação de girassol, quando os girassóis sempre viram para o sol quando eles são jovens. Eu descobri que é quando eles são jovens. Quando eles não são jovens, eles não conseguem mais. Mas quando eles são jovens, eles sempre vão virar para a luz. Num dia nublado, num dia de chuva, não tem sol. Eles viram um para os outros e eles doam a energia um para o outro. Então, quando eu estava sem luz, naquele momento, eu tive muitas pessoas ao meu redor que emprestaram a sua luz. A sua energia. Você seguir. Então, eu falava que eram os meus girassóis. E aí, quando eu terminei o tratamento, eu pensei, por que não levar esse tipo de informação para as pessoas que estão passando por tratamentos também graves, de doenças graves, que não necessariamente só câncer, mas tantas outras doenças que hoje são difíceis de se, sabe, de passar por elas, né? E mesmo que vamos pensar assim, eu, graças a Deus, me curei, mas tem pacientes que não vão se curar. Mas até chegar um momento que não tem mais o que fazer, ela pode ter uma qualidade de vida. E isso muda tudo. Eu já tive pacientes que
que estavam pacientes que já faleceram, mas assim, ó, que chegaram para mim, chegou, por exemplo, um menino de 29 anos com um câncer de pâncreas, que estava há 1 ano na cama. E a gente fazendo a ozonioterapia, a suplementação, esse cuidado, ele voltou a passear com os filhos no parque. Tinha 2 pequenininhos. É um cuidado, né? Ele ficou 1 ano assim, conseguiu voltar a dirigir, conseguiu voltar a ter uma vida. É pouco, mas ele passaria, talvez ele nem chegaria a passar esse 1 ano, ou ele passaria esse 1 ano na cama ainda. Certo. Entende? Então, essa é a intenção, é levar esse tipo... O projeto veio para levar informação. Só que energia. ele se expandiu mais. A gente acabou... Hoje você não está sozinha no projeto. Não. Começou sozinha. Eu já comecei com outras pessoas. Bacana. Eu chamei os profissionais que me atenderam, e nós começamos com essas pessoas. Bacana. Então, todos os profissionais que me atenderam, eu convidei e falei, olha, eu quero que vocês entrem comigo nisso. Então, nós escrevemos uma revista para levar informação. E aí nós começamos, não, mas a gente precisa fazer mais. Daí começaram a me chamar, não, nós acabamos reformando a radioterapia, a ala da radioterapia do regional, a gente fez brochure para ajudar, a gente começou a fazer coisas. Esse projeto aí, hoje, não tem fins lucrativos. E hoje, como é que funciona? Eu tenho uma rede de apoio de outros profissionais, então toda vez que algum paciente entra em contato e precisa fazer tratamento, ele paga o valor de custo ou nada, se ele não pode. Então, eu atendo o que eu posso no meu consultório, aí eu peço para você atender no teu consultório, se é para tua, né, para o outro, e assim a gente vai criando uma rede, porque às vezes não é para mim, eu preciso de uma nutricionista, às vezes eu preciso de outra, e aí a gente vai, uma psicóloga, e aí essas pessoas estão dando apoio. Claro que nós somos pequenininhos, então assim, né, eu falo é uma sementinha. É uma sementinha, e eu penso que pensa que assim, ó, se cada pessoa conseguisse ajudar um pouquinho, olha que rede legal que aconteceria e não pesaria para ninguém. Perfeito. Né? Quer deixar algum recado? Alguma mensagem assim? A gente fala, para as pessoas se cuidarem. Você falou também para mim, quando a gente conversou no primeiro momento, que depois de todo esse processo você conseguiu parar e olhar para si. E realmente a gente acaba não nos enxergando por um bom tempo. E quando a água realmente bate na bunda, né? Mas não precisa, né? Não precisa. Não precisa bater na bunda. Então para não precisar agir só quando a água bater na bunda, vamos começar agora. Vamos começar a olhar. E lembrem que assim, ó, a vida não é 100%. Não podemos ser radical, porque o radical não dura. Não adianta eu falar, olha, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo, porque não funciona. Né? Então, comecem assim, ó, um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, um pouquinho, colocando, se você não quer tirar nada, coloque coisas boas, e aos pouquinhos vai tirando as coisas que não te faz bem, e o dia que você escorregar, tá tudo bem. No outro dia começamos tudo de novo, e voltamos, porque não é fácil, assim, olha, eu sempre falo, eu sou uma doceira de carteirinha, assim, ó, eu comeria doce todos os dias, açúcar né? Uma delícia. Mas assim, a gente, é uma luta diária. A gente escorregou, tá tudo bem. Volta, não tomei toda a água que eu deveria hoje, tá tudo bem, amanhã eu vou melhorar, vou começar, e é isso aí, é um pouquinho de cada vez, assim, ó, e olhando para si, porque a gente merece, né, a gente merece viver melhor, né? Devemos, né? E é um conjunto, né, como a gente se sente bem, como a gente consegue produzir melhor e estar junto com outras pessoas, quando você também tá bem consigo mesma. E nem sempre é tudo maravilhoso, né? Claro. E vai acontecer. E tá tudo bem, porque nós somos gente, né? Thaís, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, sentada comigo, e explanar um pouquinho mais do teu trabalho, da tua trajetória, falar sobre o que você realmente ama de paixão e... né, olhar pra gente com cuidado, com mais carinho, de pessoas, né, não só de uma doença em si. A doença é um ramo muito grande, né, ela tem, quando eu falo ramo, vários, né, que ela vai sugando você, e daqui a pouco aquilo lá pode ser tão leve, né, quando a gente olhar para um todo e cuidar de você como pessoa, né, não a doença cuidar em si. De você, aceitar ajuda, ter sua rede de apoio, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente não precisa dar conta sozinho das coisas. Amém, né, ninguém. A gente tem que aprender isso, tá? A gente aprende. Gente, se vocês não querem dar conta de tudo, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre a medicina integrativa, querem conhecer um pouquinho mais a Thaís, compartilhem também esse vídeo e sigam ela nas redes sociais, o arroba vai ficar aqui embaixo. E quem sabe você não senta aqui com a gente também conversar sobre o que você faz. Obrigada, até mais.